Tendo Sambalate ouvido, preste atenção, irmão, todo opositor começa com alguém que conta para ele. Preste atenção nos detalhes da Bíblia. Você já teve opositor na vida? O que é opositor? É gente que opõe aquilo que você faz e aquilo que você é. Todo opositor, toda oposição nasce da audição. Alguém vai lá contar para ele ou para ela. Não se preocupe, vai chegar até lá. Você não conta, talvez quem te ama não conta, mas de alguma maneira o diabo faz esta história, o assunto chegar ao ouvido do opositor. Isso aqui é vida. O que Neemias está vivendo é o que a gente vive na vida. Ouvido, estou no verso 1, ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Todo mundo que opõe ao que você faz ou quem você é, considera você fraco, é por isso que opõe a você. Olha o que ele diz. Verso 2: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias. Todo opositor arruma um aliado. Às vezes você quer fazer uma obra e você não consegue parceria para fazer, mas quem quer atrapalhar a obra vai conseguir parceiro. Todo homem e mulher que quer se opor, sempre o diabo vai arranjar um aliado para ele se opor. Porque opositores não são corajosos, eles são covardes. Eles não têm coragem de fazê-lo sozinho. Vou mostrar para vocês daqui a pouco Judas. Judas quer se opor a Cristo, mas ele vai arranjar aliados para fazê-lo. Ele vai arranjar gente para vender Cristo e se aliar com a estratagema dele. Opositores não são corajosos, eles são covardes. Corajosos ou coragem é uma característica de gente de Deus. Estou no verso 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, diz Neemias. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Folheie rapidão, capítulo 6, verso 15. Capítulo 6, verso 15. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Os opositores perderam. Graças a Deus por isso. Eu quero conversar com vocês, amados, sobre esse tema. Tobias e Sambalate existem. É preciso discernir quem são eles. Eu concordo com quem disse que quando as coisas vão bem na nossa vida, a gente tem que se preparar, porque em breve haverá uma guerra para ser travada. Qual de nós que estamos aqui nessa noite nunca tivemos que enfrentar gente que se opôs ou ao que fazemos ou a quem nós somos? Quem de nós nunca passou por isso?
A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo, mas a mesma Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos, porque às vezes os nossos inimigos estão bem próximos. A Bíblia manda a gente amar o próximo, a Bíblia manda a gente amar os nossos inimigos, porque às vezes os nossos inimigos estão bem próximos de nós. Permita-me, amados, dar um contexto aqui para vocês desse texto bíblico. Nós estamos em Neemias. Eu não sei se vocês sabem, mas durante um bom tempo, a Bíblia hebraica, por exemplo, colocou o livro de Esdras e Neemias em um só livro. Esdras e Neemias compunham um livro apenas. Depois, lá na frente, é que foram separados o livro de Esdras e o livro de Neemias. Mas eu entendo por que andaram juntos esse livro. A razão é simples, porque tanto Esdras quanto Neemias tratam da restauração de Jerusalém, a construção do templo e a construção do muro. Razão pela qual esses dois livros podem sim andar juntos, já que ambos tratam da restauração. Restauração por quê, pastor? E é aqui que eu quero te dar um contexto um pouco histórico. Vão comigo na mente, para você entender um pouquinho. Vocês devem se lembrar que no ano 931, com a morte de Salomão, o reino foi dividido. Lembram disso? Salomão morre, o reino que era único agora se divide em norte e sul. O reino do norte fica sobre a liderança de Jeroboão I. O reino do sul, sob a liderança de Roboão. No reino do norte, nós tivemos diversos reis, reinando em diversas dinastias. E o curioso, nenhum rei do norte andou com Deus. Isso é curioso. No reino do norte, tem um que diz a Bíblia que foi o pior dos piores, que era Acabe. A Bíblia diz que Acabe era cruel e casou com uma mulher cruel. Para todo ser humano ruim, existe alguém tão ruim quanto para se aliar a ele. Acabe casa com Jezabel. Ela era louca, feiticeira, idólatra. No reino do norte, ninguém andou com Deus, nenhum rei. No reino do sul, nós tivemos, nessa linhagem davídica, homens que andaram com Deus e homens que não andaram com Deus. Tivemos reis que levaram a nação aos pés do Senhor, mas também tivemos reis que zombaram de Deus. O que é curioso que nesse reino do norte, no ano 722, Deus levanta a Síria para dominar este império do norte. Parece-me que o reino do sul poderia aprender apenas olhando para o reino do norte. O reino do sul poderia olhar, vendo o domínio da Síria sobre aquele povo e pensarem, vamos andar com Deus, porque eles não andaram, a ira veio, vamos andar, para que a ira não venha sobre nós. Mas o problema é que isso não aconteceu. Deus levantou profetas, homens, que chegaram diante do reino do sul e disseram, arrependam-se, convertam-se, abandonem o pecado para que não aconteça com vocês o que aconteceu com o reino do norte. Mas o problema é que o povo não se arrependeu, não converteu. E diz a Bíblia que no ano 586, Deus levanta um rei louco também, até então, Nabucodonosor, para levar os judeus cativos para a Babilônia. E essa leva vai em 3. Por 3 vezes, Nabucodonosor vai negociando com o rei de Judá, para que, neste negócio, Nabucodonosor tivesse lucros. Nabucodonosor dizia para o rei, olha, me dá uma turma aí. E diz o rei de Judá, olha, leva os utensílios do templo. E nessas 3 levas vão os utensílios do templo. Daqui a pouco o templo é destruído. Daqui a pouco vão jovens para lá. Dentre eles, vocês sabem bem, o livro de Daniel. Vai Daniel, os seus amigos, aqueles homens tão cheios de Deus, vão nessa leva. Eles vão para lá para viver como escravos. A Bíblia diz, e você pode ler Jeremias em Lamentações, que melhor
foram aqueles que morreram a fio de espada do que aqueles que ficaram lá em Jerusalém. Porque gente começava a querer comer gente para viver. Pessoas tinham que fazer do outro comida. Porque se você não comesse a carne do outro, você morreria. Por isso que Jeremias narra, você pode ler depois 4 e 5, em Lamentações, você vai ver que Jeremias diz, melhor é aqueles que morreram a fios de espada, do que aqueles que ficaram lá em Jerusalém para morrer cativos. Nesse contexto, que dura 70 anos, em 516, diz a Bíblia que eles voltam agora para a sua terra. E é aqui que começa a acontecer a história do nosso texto. Eles voltam para Jerusalém. E é interessante que vivem lá por volta de 142 anos. E ninguém, desde que o cativeiro se iniciou, passam-se 142 anos e ninguém se levantou para construir o templo e ninguém se levantou para construir os muros. Até que Neemias ouve sobre como que andava o seu povo. E diz o texto bíblico que Neemias se levanta. Ele ora primeiro, ele jejua e ele se levanta, ele se dispõe a ir para reconstruir aquela cidade. E quando ele chega na cidade, a cidade que estava plenamente destruída, desolada, diz o texto bíblico que ele vai fazer o primeiro mutirão na Bíblia. Aliás, quem criou o mutirão foi Neemias. Você pode ler depois Neemias 3. Neemias vai dividir em 38 grupos. A cidade tinha 8 portões. 2 portões em cada lado. 8 portões. 38 equipes para começar a reedificar o muro. Quando essa tropa, esse mutirão é reunido, Sambalate, Tobias, se levantam para se opor a esta obra. E é aqui, amados, que eu quero chamar a sua atenção. Para todo homem e mulher disponível para fazer a obra, o diabo sempre vai levantar alguém para cessar esta obra. Eu não sei quem de vocês já passou por isso, mas eu já. Eu não sei quem de vocês já lidou com oposição, mas eu já lidei. E lido. Eu não sei quem de vocês já teve muros para reconstruir e gente para tentar minar a sua energia. Eu não sei como que você já lidou com isso. Mas esse texto de Neemias é um texto para a vida da gente. Porque aqui estão sendo construídos muros. Mas a gente tem que reconstruir muitas vezes famílias. A gente tem que construir o filho que se perde. A gente tem que reconstruir lares. A gente tem que reconstruir pessoas. A gente lida com reconstrução diariamente. E eu queria tratar com vocês como que esses inimigos se levantaram. Em primeiro lugar, notem vocês uma coisa aqui. Os inimigos se unem para paralisar a obra de Deus. Se tem uma coisa que gente que é contra o reino de Deus e contra Deus gosta de fazer, é se unir para paralisar a obra de Deus. Se vocês perceberem no verso 1, aparece Sambalate. Daqui a pouco no verso 2, você vai começar a perceber no verso 3, que se alia Tobias. Daqui a pouco tem um grupo, tem os amonitas. Daqui a pouco você vai perceber, versos 4, 5, que tem várias frentes de pessoas que se unem para parar a construção do muro. Neemias tinha um muro para construir, mas você tem muitas coisas para construir na vida. E eu queria te dizer nessa noite, prepare, que Sambalates e Tobias existem. Eles querem paralisar você. Mas ao mesmo tempo eu quero te encorajar e dizer para você o seguinte: não desanime, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Os inimigos se unem para paralisar a obra de Deus. Eu citei inicialmente a vocês Judas. Vocês sabem por que Judas traiu Jesus? 2 coisas eu destaco a você do porquê Judas traiu Jesus. A primeira é indiscutível. Por que Judas traiu Jesus? Primeiro, para se cumprir a Bíblia. Ponto. Não tem papo. A Bíblia já havia dito antecipadamente, os profetas haviam proferido,
que se levantaria alguém e esse alguém seria o traidor. E Judas se levanta como traidor exatamente para cumprir a Bíblia. Ponto, não tem discussão. Está na Bíblia. Agora, a segunda razão que eu queria chamar a sua atenção do porquê que Judas traz Jesus é porque, de certo modo, é para nós, é uma didática para nós. Por que Judas traz Jesus? Traz para ensinar a você e a mim as características de um traidor. Você já percebeu que na Bíblia Judas não tem amigo? Anda solitário. Judas na lista dos 12 sempre aparece em último. Judas, o traidor, geralmente tem poder. Diz o texto bíblico que Judas carregava a bolsa. Ele era uma espécie de tesoureiro. Agora escute o que eu tenho para te dizer aqui. Preste atenção, você vai entender onde eu quero chegar. Quando o diabo foi expulso do céu, diz a Bíblia que ele é expulso juntamente com uma parte dos anjos. O diabo é expulso, o diabo não perdeu o seu poder. Quando Deus expulsa ele juntamente com os demais, Deus não tirou do diabo o poder, mas tirou do diabo a sua autoridade. O diabo continua sendo poderoso, mas agora ele perde a sua autoridade. E o que ele quer de mim e de você? Ele quer usar a nossa autoridade para exercer o seu poder. A autoridade ele perdeu, razão pela qual ele busca pessoas que têm autoridade para exercer o poder dele na autoridade dessas pessoas. Quer que eu exemplifico? Exemplifico. Por exemplo, um homem é o cabeça do lar, ele é uma autoridade dentro de casa. O diabo quer tirar a sua autoridade para usar a sua autoridade dentro da sua casa para exercer o poder que ele tem. Ele não perdeu o poder, ele perdeu a autoridade, por isso que ele fica buscando autoridades para exercer o seu poder. Judas tem bolsa, ele tem um certo nível de autoridade. Escute-me aqui, geralmente as pessoas que se opõem a você são pessoas que têm certa autoridade. Porque o diabo não quer usar, desculpa aqui a expressão, um Zé Mané. O diabo não quer usar um qualquer que não tem influência, ele quer usar pessoas que têm certa autoridade, para na autoridade dessas pessoas usar o poder que têm. Geralmente, pessoas que vão se opor possuem certa autoridade. Se prepare. Judas tinha bolsa. Mas quem quer se opor não faz sozinho. Eu disse inicialmente que nenhum opositor é corajoso, eles são covardes, eles querem aliados para se opor a você. Eu estou dizendo aqui, gente, porque todos nós lidamos com gente assim, a vida é ao vivo. Sambalat e Tobias existem, eles estão aí na vida. Começa a fazer alguma coisa, você vai encontrar gente para se opor. Eu posso te dar um exemplo? Nós temos em Alto Caparol vários bares. Nós temos bar, diversos em Alto Caparol. Está cheio de gente que vai lá diariamente, beber, fazer qualquer coisa errada. Vão lá. Se você ficar de braço cruzado e não fazer nada para tirar essas pessoas de lá, ninguém se opor a você. Mas eu te desafio agora, levante-se para tirar os bêbados da bebedeira. Levante-se para tirar os viciados da droga. Levante-se. Você vai ver que ao mesmo tempo que você se levanta para restaurar essas pessoas, Tobias e Sambalat vão se levantar contra você. Enquanto estão lá se perdendo, ninguém está preocupado, mas é só levantar alguém que Tobias e Sambalat ficam irritados. Diz o texto bíblico que eles se irritaram quando o muro começou a ser reconstruído. Mas a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção: os inimigos estão cheios de ira por causa do progresso da obra de Deus. Quem se opõe à obra, não se opõe diretamente a nós. Quem se opõe à obra, se opõe a Deus. Geralmente, os que se opõem, eles estão se opondo porque se irritam com o avanço do reino. No fundo, eles não admitem o reino avançar. Aqui tem um sério problema, amados, porque os samaritanos queriam aliar aos judeus na reconstrução do muro, e os judeus disseram o seguinte: não, vocês não vão se aliar a nós. E sabe qual que é a razão? Porque os samaritanos não queriam se tornar amiguinhos para
construir o muro, eles queriam influenciar os judeus para que os judeus perdessem as características que Deus tinha imposto naquela nação. Sabiamente eles disseram: vocês não vão se aliar a nós. Nós precisamos de gente para construir um muro, mas vocês não são essas pessoas, nós não queremos os samaritanos com a gente. Os inimigos estão cheios de ira por causa do progresso da obra de Deus, é o que diz o verso 1 e o verso 2. Mas em terceiro lugar, o inimigo tentou paralisar a obra, provocando desânimo interno. Aqui eu consigo entender, amados, o porquê que Jesus disse para a gente assim: tende bom ânimo. Eu consigo entender o porquê que Jesus disse para a gente ter bom ânimo. Sabe por quê? Se tem uma coisa que arrebenta com a gente, ser humano, é o tal do desânimo. Quem já foi patrão ou é patrão aqui e teve um funcionário desanimado, sabe do que eu estou falando. Um funcionário desanimado, o patrão não vê a hora de mandar ele embora. Quem já lidou, sabe do que eu estou falando, na pele. Quem já trabalhou com gente desanimado do lado, não vê a hora dessa pessoa arrumar a mala e vir embora. Já teve um funcionário que é colega seu, desanimado? Você está lá, você é contratado por uma empresa, você está lá e tem um parceiro que trabalha com você, o sujeito só quer aqui, ó. O sujeito um dia me contou, isso tem uns anos já, a menina queria muito um serviço, muito. E aí ela espalhou na cidade: gente, eu estou disponível, me contratem. Alguém falou: vou contratar essa moça. Aí contratou ela para ser uma espécie de babá do recém-nascido. E aí a função dela é o seguinte: você vai cuidar do neném e limpar a casa. Isso era o acordo. Aí diz o rapaz que contratou, me contando: pastor, me disse, pastor, a menina estava doida com o emprego, nós demos um emprego. Aí eu chegava em casa, ela estava sentada lá, com o neném no colo, o chão todo sujo. Aí eu dizia: filha, você pode limpar o chão, por favor? Aí ela, pegava o pano, molhava o pano, passava um pano na casa. Acabava de passar o pano na casa, sentava. Filha, você pode fazer isso? Aí amanhã, você pensa o seguinte, a pessoa está aprendendo, né? Aí amanhã, chegava em casa, o rapaz diz: está sentado, aqui, ó. Filha, você pode passar um pano no chão? Ó, ia lá, molhava o pano e tal. 8 dias, o rapaz disse o seguinte: nós íamos fazer um teste de 3 meses, mas bastou uma semana. Não consigo ficar com você. Porque lidar com gente desanimado é a coisa pior que você pode pensar. Isso eu estou dizendo quando você tem que lidar com gente assim. O problema maior é quando a gente é assim. Quando a gente está desanimado. Um exército desanimado não precisa guerrear. Você já venceu ele. Uma pessoa desanimada, você não precisa de ir com ela. Você já venceu. Porque o desânimo mata a gente. Por isso que Jesus sabiamente disse: tende bom ânimo. Porque tem 2 coisas que eu quero destacar. Existe o desânimo, mas existe um ânimo para fazer coisa errada. Em João 8, tinha uma turma animada. Mas sabe para quê? Para tacar pedra numa mulher. A mulher foi pega em adultério, a turma, mais do que depressa, pegou pedra e falou: nós estamos bem animados, vamos matar essa mulher a pedrada. Ânimo existe o para fazer a coisa errada e o existe para fazer a coisa certa. E Jesus encoraja você e eu dizendo: tende bom ânimo. Qual ânimo é o bom? O bom é aquele que exala o bom perfume de Cristo. É aquele que eu faço o reino avançar. O bom ânimo é aquele que Deus está governando e Ele será glorificado pela minha vida. Este é o bom ânimo. Eu queria te encorajar. Irmão, como é que está o seu ânimo? Ou o seu desânimo? Quem é você? Como você está no tocante à obra de Deus? Pastor, eu estou tão desanimado. Alguém falou comigo um dia: pastor, se Jesus voltar, eu espero que a gente vá assim encostado, porque eu estou desanimado até de ir para o céu. A pessoa diz: eu estou desanimado até de ir para o céu. Eu não estou dizendo que não há momentos na vida da gente que a gente fica desanimado. É claro, a gente é ser humano, o que corre aqui é sangue. Eu nasci em pecado concebeu minha mãe. Eu luto contra o desânimo. Agora, aquele que vive desanimado a vida inteira, você encontra a pessoa hoje, semana que vem, mês que vem, e tudo que morre. Não, morre. Como está o seu ânimo? Davi, um dia desanimado,
olhou para ele mesmo e disse: porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus. Deixa eu te dar uma dica, um conselho bíblico. Toda vez que o desânimo bater com você, olha para o espelho, com aquele que aparece lá, com aquela que aparece lá, e dá um sermão para aquele que você está vendo. Davi olhou para ele, não sei se tinha espelho na época, não sei, mas ele deve ter olhado para ele mesmo e falou assim: por que você está abatido, ó minha alma? Espera em Deus, isto é, reage, levanta, homem. Deixa de desânimo. Então eu estou aqui nessa noite para te dizer e te encorajar. Não se desanime, anime-se, porque o reino de Deus avança. Os muros estão aí para serem reconstruídos, famílias estão aí para serem restauradas, pessoas estão aí para terem de nós investimento na vida delas. E a Bíblia diz que aquele que ganha uma alma, ganhou o mundo inteiro. Aquele que ganha uma pessoa, este sim, ganhou mais do que tudo que você pode ver na face da terra. Então não desista de construir e reconstruir os muros que precisamos levantar e reerguer, no nome de Jesus. Anime-se, anime-se. Mas os opositores existem. Eu vou para a quarta, eu vou terminar com esta. Escutem aqui. Os inimigos são vencidos pela oração e pelo ânimo. Gente, ninguém para um povo que ora e que é animado. Ninguém para. Igreja Presbiteriana Serramonte, podem se levantar esta cidade contra nós? Espero que não. A gente está aqui para somar. Mas podem se levantar essa cidade contra nós, se nós orarmos e se nós nos mantivermos animados. Ninguém para a obra de Deus. É Deus que está com a gente. Tobias e Sanbalate tiveram que ver os muros serem reconstruídos em tempo recorde. O mutirão foi executado em 52 dias, diz a Bíblia, que os muros estavam de pé. Você lembra o que Sanbalate disse? Vai vir uma raposa aí, vai encostar e vai cair. Pois é, ele que teve que engolir o que ele disse, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo, diz o texto bíblico. Portanto, eu queria terminar, amados, a minha palavra aqui dizendo para você o seguinte: primeiro, nós vivemos num mundo difícil, é verdade. Há vidas quebradas, há pessoas totalmente abandonadas, há famílias que estão despedaçadas, e você é o Neemias para essas vidas, para essas famílias. Há lares que estão precisando serem reconstruídos, e você é o Neemias para ser usado por Deus para reerguer, para reconstruir. A gente ferida. Alguém escreveu, nós estamos num século de pessoas feridas. Não é difícil você encontrar gente reclamando de A, B, C, D. Não é difícil. Não é difícil você encontrar gente azeda. Pois é. Ô Neemias, se levante, para que com a ajuda de Deus você seja um reconstrutor de vidas, reconstrutor de famílias, reconstrutor de pessoas. Eu amo o apóstolo Paulo, que ele disse, ao escrever a uma igreja, ele disse assim, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Onde chega um crente, chega esperança. Se você chegou no seu trabalho, você é crente, o seu patrão devia pagar você mais, porque a esperança está ali. Devia. Fala amém aí, irmão. Onde um crente chega, chega esperança, porque chega o ministro da reconciliação. Ele não é aquele que causa desordem, ele é aquele que causa unidade. Hoje, gente, vamos conversar, hoje, gente, tem como solucionar, hoje, gente, vamos viver melhor, hoje, gente, vamos construir, porque eu sou Neemias e Deus me deu este ministério. Eu vou terminar dizendo para você o seguinte: não há no mundo homem, mulher, reinos e impérios que podem parar um homem e uma mulher que oram e que se mantêm animados para fazer a obra de Deus. Então eu quero terminar minha palavra dizendo para você, irmãos, vamos avançar. Eu não sei quem é o seu Tobias e Sanbalate, eu não sei quem se opõe a você, mas eu queria que você colocasse seus joelhos no chão e dissesse: Deus, é contigo esta guerra, eu vou avançar no poder do Senhor Jesus. Eu estava há uns anos muito triste, pastor geralmente é muito solitário, estava em Carangola, passando por uma turbulência, um dia encontrei um pastor, eu falei com ele, contei dos dramas meus,
Ele disse assim: Alexandre, deixa eu te dar um conselho. Entrega para Deus lutar essa guerra. Ele disse o seguinte: lembra de Neemias? O rapaz me contou. Lembra que Neemias falou: Senhor, é contigo. Eu cheguei em casa e falei: Deus, esta guerra é com o Senhor. Estão se levantando aí, eu só quero ser útil. Vai lá, resolve. O problema é teu. Falei com Deus. O reino é seu. Eu sou apenas servo. Então deixa eu te dizer uma coisa, põe essa briga com Deus. Põe os opositores nas mãos de Deus. Fala: Senhor, eles estão se opondo, mas eles estão se opondo a ti. Eu só quero ser útil. Não estou falando para você enfrentar, não estou falando para você brigar. Eu estou falando para você contar para Deus e deixar Deus governar. Vamos ficar em pé?